Bom dia, pessoal. Hoje nós iremos trabalhar a literatura. Vínhamos aí trabalhando bastante gramática. Hoje a gente vai começar a dar impulsividade aí à literatura. A gente vai começar a trabalhar nesse segundo período aí já, né, de quase praticamente maio, as escolas literárias, né? E a primeira escola literária mesmo assim de verdade, né? A gente vai começar assim, mas que vai tomar corpo, na minha opinião, é o trovadorismo, que aí a gente tem a literatura lusitana, né, que é a literatura de Portugal, né, lembrando que as escolas literárias, para nossa referência, né, como brasileiros, como parte da literatura que nós estudamos, a base aí é Portugal, tá certo? E aí, quando a gente vai falar sobre trovadorismo, a gente precisa entender que as escolas literárias, a literatura, ela também puxa um pouquinho da história. Não que eu venha me deter na história, certo? Mas eu vou citar alguns acontecimentos juntamente com a literatura. Quando acontece esse movimento das escolas literárias, também acontece, tem alguns outros acontecimentos ao mesmo tempo, tá certo? Aí vai falar um pouquinho também da cultura, da arquitetura, da comida, tá certo? Dos costumes, dança, festa, daquele país, no caso aí Portugal, tá correto? Aí vamos de início. O que é trovadorismo? O trovadorismo, pessoal, foi um movimento, foi uma escola literária que ela trabalhava junto o quê? Era poesia cantada, tá? Era escritas, né? Era poesia, os textos eram o quê? Eram poemas, né? Puramente poemas, né? A poesia em si. E todas eram cantadas. Aí vocês vão ver algumas imagens de violinistas, né? Entendam que essas pessoas, né, esse movimento aconteceu na Idade Média, aproximadamente aí entre o século XII até XVI, né, não tem assim digamos, não tem uma data específica, uns dizem que foi século XIV, XIII, aquele dia que foi até ali o século XVI, o inicinho, né, mas não se tem ainda uma certeza. Aí ele vem como eu disse para vocês, alguns acontecimentos históricos. Ao mesmo tempo que se criavam poemas, né, trovadorismo, né, acontecia também outros fatos históricos, né, a consolidação de Portugal como um país independente, lembrando que Portugal não foi sempre, há milhares de anos Portugal já existe. Portugal era uma província, certo, do Império Romano, certo, fazia parte do Império Romano, não existe esse nome Portugal. E depois, com o enfraquecimento do Império Romano, as províncias elas se tornaram países, como aí de dentro do Império Romano surgiu Portugal, a Espanha, a França, né, esses três ali bem pertinho um do outro. E aí ele estava sendo, né, criando ali independência. Ao mesmo tempo também aconteceu as reconquistas da Península Ibérica, o galego, o português, o primeiro escrito de Portugal, literatura portuguesa, certo? A linguagem propriamente dita, o feudalismo, o teocentrismo, certo? O que é o teocentrismo? As pessoas naquela época acreditavam que, assim, como mandava muito, tinha o poder da Igreja Católica que era bem forte, e aí criou-se o teocentrismo, que é Deus no centro do mundo, né? O domínio da Igreja Católica. E também, né, a sociedade, né, a estrutura da sociedade, como era a sociedade naquela época, na Idade Média, como era constituída a sociedade. Agora, como até hoje, né, meu povo? Os pobres, né, o povão, né, os trabalhadores, os servos estão ali, ó, sustentando a pirâmide, né? É o lado, digamos assim, o que a base da pirâmide, ainda como hoje é sustentado pelos servos, pelos trabalhadores. E aí acredito que vocês tenham assistido a alguns filmes de época, né? A Tábua Redonda, né? Os três D'Artagnan e os três Mosqueteiros, né? São esses filmes assim de época. Mostra ali os servos, né? No caso, a base trabalhadora, aquelas pessoas pobres, né? Que tinham que pagar os seus impostos, viviam, não digamos assim, não tinham muitas regalias, certo? Aí
o meio da pirâmide era constituído pelo baixo clero, né? A baixa nobreza era aquela pessoa, pronto, era aquela pessoa que tinha um dinheirinho a mais, não era muito pobre, não. Por exemplo, eram os padres, aqueles padres assim de igrejinha básica, né? Que era aquele padrezinho mais simples. Os nobres é aquele povo que tinha, digamos assim, tinha nome, mas não tinha muito dinheiro, né? Então, essa era constituída por esse povo. Aí, já quase no final da pirâmide, era constituído pelo alto clero, o papa, os bispos, né? Aquelas pessoas que tinham renome, né? E a alta nobreza, eram as pessoas que, além de ter um nome, digamos assim, um nome respeitado, um nome que já vem assim, uma família muito conhecida, né, de renome e tinha dinheiro, eram pessoas influentes, tá certo? E no topo da pirâmide, como a gente vinha dizendo lá, no teocentrismo, que era Deus no centro do mundo, o rei ele era nomeado por Deus, certo? Então, lá no final lá da pirâmide, a gente tinha um rei, né, que também era às vezes influenciado pelo esse alto clero e pela alta nobreza, tá certo? É assim que era constituída a sociedade da época, na Idade Média. E na mesma época a gente tem as produções, né, na corte, as produções literárias da corte, né? A gente tinha, como eu disse para vocês, existia um reinado, né? Então, o que a gente tem aí de princípio, né? A expansão marítima portuguesa desenvolvida, náutica. Lembra lá que tem, quando você vai navegando, tem os diários de bordos, né? Foram os primeiros escritos, né? Não importa se não era, ai professora, mas não era poema, não era nada romântico, mas eram os primeiros escritos de Portugal, né? Então, já com a literatura, ela também tem disso também. Esses materiais também contam como material literário. As conquistas coloniais, as batalhas, as guerras. Lembra das cruzadas, daqueles filmes que às vezes tem lá sobre as cruzadas, né? Então, mostra isso aí. Aconteceu na mesma época também, tá? O trovadorismo. Conquistas coloniais, como eu já disse, né? As batalhas, as guerras, conquista de Celta, a descoberta da Ilha da Madeira, a ida de Vasco da Gama às Índias lá, na hora que ele tenta ir lá, né, para descobrir outras terras. A fundação da Universidade de Coimbra, certo? Essa vocês vão ouvir muito, tá? Daqui para frente, nas outras escolas literárias, a Universidade de Coimbra, onde foram formados a nata, né? Só a nata dos grandes autores das escolas literárias da literatura, tá? Dinastia, aves, surtos e epidemias, né? Como hoje a gente está passando por uma epidemia, né? Por uma pandemia, aliás, em todas as épocas também já existiram, digamos assim, situações adversas como essa, tá? Renascimento comercial, o comércio ele começa a expandir, né? Já começa, digamos assim, vai ter o comércio ele vai começar a expandir porque vai ter as grandes navegações, onde vão levar, né, tecidos, principalmente especiarias, né, que são os temperos, que na época fez muito sucesso, né, era como o mercado, digamos assim, se desenvolveu bastante pelas especiarias, principalmente. E como a gente já tinha falado, o trovadorismo foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa, certo? Da língua portuguesa não significa dizer que nós estamos falando só de Brasil, não, tá, pessoal? Vocês sabem muito bem que em todo o território aí do globo, a gente tem sete países onde eles falam a língua portuguesa, tá certo? Aí ele vai falar aí sobre a formação da sociedade portuguesa, coincidiu com as primeiras produções literárias do trovadorismo. Como eu disse para vocês, trovadorismo era um tipo de poesia cantada, onde tinha um violeiro, certo? Que ele cantava pro rei, cantava para a sociedade, né? Cantava pro alto clero, que animava as festinhas, né? O tuts-tuts, enfim, da época era ele. A origem aí, como eu disse para vocês, nessa mesma época também houve a origem da França, na região sul, Espanha e Portugal, certo? Também ali pertinho.
E, né, tem um autor aí, digamos, mais do que especial, né? O Paio Soares Alvaroz aí, né? Taveiroz, importante trovador, né? Digamos assim, era um nome, era o cara que se garantia, era o cara, né? Imagina aí um ritmo que você gosta, né? Aí tem vários cantores, né? E aí você diz assim, não, mas esse aqui é o cara, ó, desse movimento aqui, ele é o cara. Pronto. Mesmo jeito aqui no trovadorismo, esse Soares aí, ele era o cara, era o trovador, meu filho. Você queria assim, ó, eita, rolando ali uma festinha ali com Soares, é mesmo? Aí, eita, essa festa é massa. E para a gente finalizar, a gente vai ter aí os tipos de compositores, né? No trovador também tinha os tipos de compositores, né? O ritmo era o mesmo, mas o compositor tinha composições diferentes para públicos diferentes. Voltando mais uma vez, lembrem-se que, né? Toda sociedade existe, digamos assim, aquele cantorzinho que é mais para pessoalzinho mais pobre. Aí o pessoalzinho que pode pagar mais um pouquinho, aquele povo lá, o top do top, do mesmo jeito era na época. Tem coisas que não mudam nunca. Mas pra frente, né? O trovador, compositor, cantor, instrumentor, ele tocava instrumentos, né? Ele pertencia à nobreza, pela qualidade cultural, compunha uma categoria superior, ou seja, o cara tinha acesso à educação, tinha acesso à cultura, sabia ler, sabia escrever, né? Que nessa época era a coisa mais difícil, era quem sabia fazer tudo isso. Só quem podia fazer, né, meu povo? Era só quem tinha dinheiro. Era da nobreza. Pobre, coitado. Temos também o segrel aí, fidalgo, inferior ou em decadência. Era compositor e cantor, geralmente andarilho profissional, ou seja, vivia desses trabalhos. Pronto, tem gente aí que vive vai andando de região em região, cantando, mostrando sua música para ganhar um trocado. Pronto, é o cara aí, certo? É o fidalgo, né? Ele tinha até umas certas instruções, mas dinheiro mesmo ele não tinha, não. O jogral, né, de origem popular aí das grandes massas, certo? De origem popular e parca cultura, ou seja, quase nenhuma. Era bailarino, né, servia aí aos senhores feudais para distrair a corte ou, né, o exercício, né, o exército também. No seu exercício, como eu disse, ele cantava para animar esse povo, né? O pessoal mais simples, o pessoal que ele também não podia exigir muito, certo? Então, pela falta de cultura também. Aí a gente está finalizando o menestrel aí de origem popular, tá? O cara era mais popular, mais povão, certo? Ele se limitava a apresentar composições nos castelos, nos feudos, tá? Ele animava a hora do almoço, depois do almoço, sabe? Ou então depois de jantar. Ele ia lá para animar os ricos, né? E a gente também tem o soldadeira, né? Que era uma moça, sabe aquela back vocal? Pronto. A moça que acompanhava os artistas dançando, cantando e tocando castanholas. Ela ficava lá com as castanholas, elas iam lá batendo lá, né? Cantando lá. Era a back vocal, como a gente já sabe. Dançava também, arriscava uns passinhos, né, para animar o povo. Pessoal, por hoje é isso, tá certo? Não se esquece de colocar a presença, certo, nos comentários, clicar no gostei e se inscrever se você ainda não é inscrito, tá? Isso aí é importante, a presença de vocês, tá? Para não colocar no sistema, tá certo? A atividade já tá no grupo de vocês. É isso mesmo e tchau!